A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje, o nosso Momento da Bíblia está no livro do profeta Naum. O profeta Naum escreve este livro de profecias e o seu nome, Naum, quer dizer o Consolador. Naum vai escrever este livro e terá como personagens o próprio Naum, que é o profeta que se apresenta no livro, e o povo de Nínive. Então Naum vai ser um par de Jonas, só que quase um século depois de Jonas ter ido para Nínive pregar um arrependimento de Nínive, Naum volta a esta cidade e agora com uma outra fala, com uma outra profecia. Nós não temos certeza se foi o próprio Naum quem escreveu esse livro. Nós sabemos que as profecias são dele, mas a gente não sabe se foi ele que escreveu ou se ele ditou para alguém ou se alguém escreveu aquelas profecias que ele havia dito em desfavor de Nínive. Muito bem. O que estava acontecendo quando Naum profetizou para Nínive? Nínive, ela havia atingido um status de poder muito grande, porque era a capital da Assíria, e a Síria havia dominado uma parte significativa daquela região. Então ela dominou uma área, terras significativas. Entretanto, ela estava enfrentando algumas disputas de poder com um outro reino que se chamava Média, também um outro reino que estava se levantando, que era a Babilônia, e o Egito, que nós já conhecemos bem ao sul. A Média e a Babilônia, mais ao norte, próximos de Nínive, próximos da Síria, e o Egito bem ao sul. O que acontece é que o Império da Média e da Babilônia, os reinos da Média e da Babilônia, se juntam para um fim comum. Qual era este fim? Destituir a Síria, o reino da Síria. E aí, numa guerra, a capital de Nínive cai diante desta coalizão entre a Média e a Babilônia. O Egito não participa desta coalizão. Não são os três que vão contra Nínive ou contra a Assíria, apenas a Média e a Babilônia. O que acontece é que exatamente nesta época, Naum começa, antes dela cair, antes de acontecer isto tudo, na iminência dela cair, Naum vai pregar contra Nínive, contra esta cidade. Na verdade, ele vai trazer uma profecia de destruição, uma profecia de julgamento da cidade de Nínive e, consequentemente, do reino da Síria. É interessante nós vermos ou compararmos Jonas e Naum. Jonas, há quase 100 anos antes, quase um século antes, ele vai pregar, ele vai trazer profecias em relação a Nínive, mas no sentido de arrependimento. E efetivamente, se o amado lembra dos estudos que fez, neste momento Jonas tem sucesso, ou seja, o povo de Nínive, ele se arrepende e ele torna o seu coração seguindo Deus. Entretanto, nesses 100 anos de diferença, acontece que o povo se desvia novamente. E é nesta época que Naum começa a profetizar contra Nínive. Muito bem, o tema das profecias, o tema do livro de Naum é exatamente o juízo de Deus sobre Nínive e sobre a Síria. Na verdade, o que acontece aqui? A Síria está tomando uma grande faixa de terras, uma grande área de terras. Entretanto, o jeito com que ela faz isso é um jeito abominável, é com muita tirania e principalmente o comportamento
comportamento de Nínive ou do povo assírio contra o povo de Deus, Israel e Judá. Lembremos o seguinte: Israel e Judá estavam sendo julgados. Na verdade, o que estava acontecendo com Israel e Judá não era nada mais, nada menos do que uma consequência do seu comportamento em rebelar-se contra Deus. Entretanto, quando ele é julgado, o povo que executa esse julgamento é a Assíria. E a Nínive, a capital, ela representa todo o reino da Assíria. Ora, se ela está fazendo algo que é do plano do Senhor, existe uma diferença aqui que nós precisamos tomar consciência. Quando ela executa esse julgamento, ela vai além do que ela deveria, no sentido de que ela é tirana, ela é maldosa, ela não só executa, como ela provoca maldades contra Israel e Judá. E nisso o Senhor não poderia ficar calado e, portanto, ele faz também um julgamento contra a Síria, um julgamento contra a Nínive, e é nessa época, logo em seguida, ocorre a execução disso. Quem faz a execução é o reino da Babilônia. Nós vamos ver o que vai acontecer depois com eles. São duas partes importantes aqui. O primeiro trata do julgamento de Nínive, o julgamento da Síria. Então, o profeta ele vai apresentar os argumentos, vai apresentar o comportamento excessivo, tirano de Nínive, da Síria, né? E, portanto, ele diz o que vai acontecer. E, logo em seguida, nós temos a execução, ou seja, o reino será destruído. Amém, amados? Bons estudos.